meu nome é Alexandre Costa. Este ano é ano autárquico, faço 52 anos, sou empresário e sou candidato pelo Partido Social Democrata. Entendo que o Conselho precisa de uma nova atitude. São 8 anos de uma governação socialista que tem vindo a ter a sua atuação marcadamente que fica marcada pela estagnação, e é isso que nós não queremos precisamente para o nosso Conselho. Nós queremos um Conselho com movimento, queremos um Conselho em crescimento, um Conselho com coragem e ambição. Acreditamos que a partir de outubro, com a nossa equipa, com o PSD, essa vontade de reformar, essa vontade de crescer, que é a matriz do PSD, voltará a Passos Ferreira. Voltará a Passos Ferreira para os nossos jovens, voltará a Passos Ferreira para os nossos empresários, voltará a Passos Ferreira para a nossa cultura, para o nosso património, e voltará a Passos Ferreira também para aqueles que precisam de nós, para a ação social, para a educação. Voltará a Passos Ferreira para mudarmos o nosso Conselho. Não podemos continuar a viver num Conselho em que não somos ouvidos. Nós não somos ouvidos, não é nós PSD, é nós enquanto comunidade. Não podemos viver num Conselho em que não se levantam ou não se constroem pontes, mas sim se levantam muros todos os dias. E é para isso que eu me disponibilizei enquanto cidadão deste Conselho, enquanto membro do PSD. Penso que é hora do nosso Conselho ter uma nova atitude para que possamos ver Passos Ferreira de uma outra forma, de uma forma mais positiva. Eu penso que o PSD já deu mostras daquilo que é capaz de fazer no passado. O PSD é um partido que gosta de realizar, é um partido reformista. Eu penso que, nesse sentido, só por si, essa característica daquilo que são a forma do PSD estar na vida autárquica, já cria aqui algum distanciamento e alguma diferenciação dos demais partidos, e nomeadamente no Partido Socialista, que está neste momento no poder. Eu acho que o PSD é um partido mais ao centro, não é um partido marcado de direita, assim como também não acho que seja, como diz o nosso presidente, Dr. Rui Rio, um partido mais para a esquerda. Não, acho que é um partido mais ao centro, mas que sempre, tradicionalmente, até aplicou e teve assente na sua governação medidas um bocadinho mais à direita. Relativamente à restante direita, eu acho que a restante direita aquilo tem assentado as suas posições em posições mais populistas, tem procurado apresentar medidas que caem bem naquilo que é a nossa população, mas que depois não têm grande enraizamento e que dificilmente terão perspectivas de governação. Normalmente utiliza-se este método para captar. Eu acho que o PSD não pode ir por aí. Acho que o PSD é um partido de responsabilidade, que tem já largos anos, quer de governação, quer também de oposição, sempre assente em princípios, e há princípios que não devem ser mudados só porque neste momento pode ser mais interessante atacar esta ou aquela área, ou porque é positivo neste momento atacar os governantes, ou porque é positivo atacar os imigrantes,
ou porque é mais confortável neste momento atacar a TAP ou atacar o Estado. Não. Eu acho que os partidos têm que ter matrizes ideológicas e acentuar as suas políticas de governação nesses princípios e não os princípios do momento. É evidente que há situações em que nós temos que nos também adaptar às conjunturas, mas não nos adaptar às modas. E por isso acho que é isso que distingue o PSD neste momento das restantes direitas, é que nós atuamos as nossas políticas naquilo que é a nossa ideologia e não naquilo que é a moda ou daquilo que é simplesmente o momento em que estamos a viver. O PSD não trará uma nova ideologia. O PSD já tem uma ideologia, como eu referi há pouco, uma ideologia reformista, uma ideologia de fazer com que as coisas aconteçam, procurar a evolução do nosso Conselho, dos nossos cidadãos. O que nós queremos trazer e queremos trazer para o nosso Conselho a partir de outubro é uma nova atitude, uma atitude de trabalho, de desenvolvimento e não uma mudança que tem sido anunciada, que no fundo se verifica que tem sido uma mudança pela negativa e que vemos que nós nos últimos 8 anos o nosso Conselho não foi capaz de se desenvolver da forma que devia ter acontecido quando vivíamos uma situação económica no nosso país em que já não estávamos sob a alçada da Troika, em que houve desenvolvimento económico e Passos Ferreira não foi capaz de acompanhar esse desenvolvimento. E é isso que nós queremos trazer a partir de outubro, devolver a Passos Ferreira o desenvolvimento que teve no passado, com obras estruturantes, com medidas estruturantes que venham a beneficiar os nossos empresários, os nossos cidadãos, o movimento associativo, as nossas GPSS, toda a nossa comunidade possa beneficiar de uma atitude diferente perante os problemas que temos e que teremos que resolver. Nomeadamente, nós sentimos hoje, e até porque terminou este fim de semana a capital do móvel em Lisboa, verificamos, e hoje é um sintoma que está presente nos nossos empresários, que é a estagnação que houve naquilo que é a possibilidade de crescimento. Em 2017, que se devia ter dado início ao processo de revisão do nosso PDM, e hoje, passado 8 anos da governação socialista, ainda não houve qualquer alteração ao nosso PDM, nem qualquer alteração ou criadas zonas a programar. No fundo, aquilo que tem havido é uma estagnação completa nesta área e que, neste momento, começa a pôr em risco algumas unidades fabris e a possibilidade de crescimento de alguns empresários. E que devemos estar atentos e que devemos resolver e que a partir de outubro, certamente, que com o PSD na governação irá acontecer. Mas são muitas outras as áreas em que entendemos que o nosso Conselho tem estado parado. Podemos falar a nível cultural, a nível do turismo, do lazer. Ainda na semana passada estive em Lisboa e não vi qualquer referência ao nosso Conselho, à promoção do nosso Conselho, quando hoje a competitividade que existe entre concelhos, quer a nível da atração de indústrias, da atração de empresas, mas também aquilo que é a nível da atração do turismo, a atração de pessoas para utilização dos nossos espaços, para consumo no nosso comércio local, para consumo dos nossos restaurantes, para promoção da nossa cultura, de tudo aquilo que é as nossas características e as nossas riquezas do nosso Conselho, aquilo que nós gostamos, não tem vindo a ser promovido por este Executivo. Eu, enquanto Presidente, em outubro, irei mudar esta situação e é isto que o PSD está habituado a fazer, a atingir
objetivos, a pôr metas, a pôr desafios e não ficar apenas por aquilo que é, o que muitas vezes costuma dizer, a espuma do dia, que é fazer medidas que recolhem logo frutos no momento. Não, é preciso ir mais longe um bocadinho, é preciso acreditar, é preciso desafios, é preciso arriscar também, e é isso que o PSD está pronto para, a partir de outubro, assumir. Eu acho que há sempre medidas que nós podemos nos rever, não digo que não, e temos que fazer análises e elogiar aquilo que eventualmente é bem feito e apontar os problemas. Mas aquilo que eu, acima de tudo, entendo e que fica nestes 8 anos de governação foi a falta de coragem, a falta de assumir aqui protagonismo, assumir aqui um desafio para o nosso Conselho com obras estruturantes, com medidas estruturantes. E acho que esse é o pecado capital deste Executivo. Agora, não a construção de uma rotunda, ou a requalificação de uma rua, ou o alargamento de um parque, ou a eliminação de um parque. Sim, isso são medidas que todos nós elogiamos e que são sempre bem-vindas, como a requalificação dos nossos parques desportivos, dos nossos clubes, com a colocação de sintéticos. Isso são sempre situações positivas, mas temos que pensar muito mais além. Um conselho não é só isso. Basta, por exemplo, nisto que eu referi agora, da parte desportiva, a nível daquilo que é o desporto do nosso concelho, não houve aqui uma única promoção, uma nova modalidade. As modalidades, aquilo que era praticado há 8 anos em Passos Ferreira, continua a ser o mesmo. Aliás, perdemos o atletismo. E nós não podemos pensar só desta forma. Nós temos que olhar para aquilo que temos neste momento. Nós hoje temos X modalidades, mas queremos ir mais além. Nós queremos ter handball, nós queremos ter ténis de campo, nós queremos ter um centro de marcha e corrida. Estes são objetivos que têm que ser definidos e é isso que faz a progressão de um concelho. Agora, se eu tenho, passado 8 anos, as mesmas modalidades, aliás, menos uma modalidade do que hoje, do que tinha há 8 anos atrás, eu acho que o saldo é negativo. E são estes desafios que a partir de outubro assumirei e que as pessoas podem ver e certamente irão ver a diferença daquilo que é aquilo que falava há bocadinho, de uma ideologia ou de uma atitude do PSD, que é uma atitude reformista, daquilo que é uma atitude mais conservadora, mais estática e sem visão que tem tido este Executivo Socialista. Eu acho que ao longo da nossa vida é uma formação constante, não é? Nós vamos nos preparando para todos os desafios, ou quase todos, mas o momento de nós sentirmos que estamos preparados para esta ou para aquela função também tem a ver com a nossa motivação e com aquilo que nós entendemos que é a altura de participarmos. E não temos que ter esse receio. Aliás, porque para muitas destas funções, seja para Presidente de Câmara, Presidente de Junta ou para empresário, nós também devemos ter a consciência se estamos ou não capazes, mas também devemos ter a capacidade para aprender durante o processo. E eu acho que não há ninguém que possa dizer que quando vai para Presidente de Junta, ou vai para Presidente de Câmara, ou para empresário, ou para professor, quando sai de uma faculdade, pode dizer que já está preparado e que já está com toda a formação necessária. Não, é um processo também de aprendizagem constante. Aquilo que eu sinto neste momento, e se não fosse assim também não tinha aceitado este desafio, é que me sinto motivado, que me sinto com condições para assumir o cargo, mas também que me sinto com vontade para aprender
e de me rodear de pessoas que me ajudem, que me auxiliem para este projeto que tenho pela frente. Nós temos andado pelo concelho a fazer visitas, falar com os empresários, falar com as associações, falar com as IPSS, falar com as pessoas, e temos identificado algumas situações. Algumas delas já são do conhecimento, e há bocadinho já referi. A questão, por exemplo, da revisão do PDM é fundamental. É importantíssimo que este processo avance com maior rapidez. É evidente, rapidez não quer dizer que não seja feito com todos os cuidados, mas é importante que já devesse ter sido dado início em 2017, porque neste momento está a criar aqui grandes constrangimentos, quer aquilo que é o desenvolvimento do nosso tecido empresarial, que é também aquilo que prejudica atualmente o nosso urbanismo, porque começamos a ver a nascerem casas no meio de zonas em que há pavilhões, depois começamos a ver a crescerem pavilhões e fábricas no meio de zonas habitacionais, e eu acho que isto estamos a voltar a um processo que já todos conheciam, todos comentavam, e inclusive foi trabalhado já há 20 anos atrás e há 30 anos atrás para que deixasse de acontecer, e neste momento estamos a voltar a esta realidade. Este processo que aconteceu com as zonas empresariais estarem bloqueadas durante estes 8 anos prejudicou em muito este desenvolvimento urbanístico do nosso concelho, e agora era importante que rapidamente fosse encontrada uma solução para não prejudicar mais, porque isto depois tem muitos efeitos, não é? A questão do urbanismo, a questões de segurança, a questões de ambiente, mobilidade, o facto de nós começarmos a ter fábricas em zonas habitacionais, pois os transportes não estão ajustados, podemos começar a ter problemas a nível ambientais com questões de resíduos, com questões de fumos. Quer dizer, há toda uma lógica para as zonas de acolhimento empresarial e que deveriam ter sido cuidadas. Essa é uma das preocupações, mas também temos outras preocupações que têm a ver com a questão cultural. Eu acho que no nosso concelho não tem sido valorizado o aspecto cultural. É importante realizarmos e pegarmos em todo este processo com novas políticas de apoio à cultura. Nós vemos, eu não me recordo no último ano de haver aqui qualquer atividade cultural promovida pelo nosso Executivo, pela Câmara Municipal. É uma realidade que não pode acontecer e que não acontece neste momento em concelho nenhum, só em Passos Ferreira. Temos de ter aqui políticas de apoio para a cultura, políticas de apoio para o turismo, para o lazer, que também entendemos que é uma área que tem sido esquecida. E outra área que nos preocupa bastante tem a ver com a formação. Se hoje, fruto também daquilo que foi o investimento e esse papel reformista do nosso partido com a melhoria do parque escolar, sentimos que existe um gap a partir do 12º ano, 10º ano, quando os nossos jovens precisam de ingressar nos politécnicos, na faculdade, e entendemos que devemos arranjar também formação no nosso concelho para que todos os jovens também possam escolher entre sair do nosso concelho ou fazer a sua formação aqui. Entendemos que esta formação deve estar ligada com aquilo que é o nosso tecido empresarial, seja na área do têxtil, na área da mobiliária ou metalomecânica, porque percebemos que a mão de obra hoje qualificada é fundamental, e era muito importante que tivéssemos aqui capacidade de resposta no nosso concelho para que os jovens pudessem ingressar nestes cursos profissionais e tivessem aqui, os nossos empresários pudessem depois recolher
junto destas escolas, jovens já com formação para ingressar nas nossas indústrias. Eu acho que este é um desafio e que a Câmara Municipal aqui tem que ter um papel ativo, interveniente, tem que dominar este processo, né, assumi-lo. Passos Ferreira e a região vive um problema a nível dos transportes. Eu acho que a questão dos transportes rodoviários, aquilo que temos hoje, não corresponde às nossas necessidades. Por outro lado, temos a questão do famoso comboio da linha Val de Sousa. A linha Val de Sousa será uma resposta boa para o nosso concelho naquilo que são as nossas acessibilidades para o Porto, para Matosinhos, também para dar resposta aqui a algum tecido empresarial. Mas será uma realidade para daqui a 20 ou 30 anos, uma situação que ainda está a ser neste momento em estudos e serão estudos para 2030. Podemos estar a falar de uma realidade bastante distante, mas até lá nós temos que encontrar outras soluções que possam minimizar essa futura vinda da linha Val de Sousa. E também começar a perspectivar alternativas para, se essa linha nunca chegar a ser realizada ou venha a ser concretizada. Por isso acho que devia haver dois planos de trabalho, não é? E um que desse respostas no momento. E aquilo que nós temos visto é que estão as energias todas concentradas na linha Val de Sousa e não temos respostas para aquilo que é as nossas necessidades de hoje. E viu-se recentemente que foi lançado um concurso o ano passado, porque a Santa Rede de Transportes neste momento foi passada a responsabilidade para as CIMs, e as CIMs tinham que apresentar aos concessionários, às empresas, uma proposta para a nova concessão, e essa concessão, que habitualmente é feita para períodos mais alargados, de 10 anos, para que as empresas que concorrem possam analisar e fazer o seu estudo económico, de forma a que possam colocar autocarros novos, possam fazer toda essa investimento e que possa também ter para eles retorno. Aquilo que foi feito pela CIM foi porque não fizeram um projeto atempado, deixaram para a última da hora, e esta proposta não tem ambição, não teve em conta as novas realidades do território, não teve em conta com a questão das zonas habitacionais que foram entretanto desenvolvidas, não teve em conta as zonas industriais. O que acontece é que nós tivemos um copy-paste de propostas já de há 15 e 20 anos, e aquilo que nós vamos ter é uma resposta igual. Por isso, esta CIM, que hoje é maioritariamente liderada pelos executivos socialistas, não fez o trabalho de casa atempadamente, e o concurso que hoje está aí, no fundo, é igual àquilo que estava no passado. Por isso, aquilo que nós entendemos é que perdeu-se aqui uma oportunidade, e tanto é que fizeram um concurso, penso eu, que só para 3 ou 5 anos, eu acho que até foi só para 3 anos, que é para agora poderem, durante este período, fazer o estudo e depois apresentar um outro concurso. O que quer dizer que nós, durante estes 3 a 5 anos, vamos ter uma resposta igual à que temos atualmente, que não serve de todo o nosso concelho e a nossa região. No fundo, andaram muito preocupados com a linha do Val de Sousa, e bem, mas esqueceram-se de fazer um estudo pormenorizado sobre a nossa rede de transportes rodoviários,
para que pudesse ser apresentado um concurso com ambição para o nosso concelho e para a nossa região. E fruto disso, basta ver, hoje nós não temos qualquer tipo de ligação com o transporte rodoviário, ninguém tem grande relação com isso, até mesmo naquilo que é, e que já acontece em alguns concelhos, a gente entra dentro de um autocarro, sabe qual é a rede de autocarros que está a funcionar, em que linha está, se está na linha amarela, se está na linha azul, onde é que pode parar para apanhar o autocarro para se dirigir para outra freguesia. Toda essa informação, isso não existe em Passos Ferreira, e que devia ter sido trabalhada para que viesse a existir, e agora iremos ter que esperar mais, porque estes concursos já estão em andamento, iremos ter que esperar mais entre 3 a 5 anos, agora não sei precisar, para que possam ser feitos novos concursos. O PSD neste momento é a favor da clareza e da verdade sobre este processo, porque a questão da concessão, todos percebemos que precisa de uma nova forma de se trabalhar a concessão, que é importante que seja desenvolvido um novo modelo, mas sempre que seja um modelo que tenha sempre o domínio ou o poder de decisão na Câmara Municipal, e seja ele a municipalização, seja ele a continuar na mão de um privado, ou seja até um modelo misto. Agora será prematuro para o PSD neste momento tomar uma posição clara sobre qual o modelo a seguir, quando não conhece, nem o PSD nem qualquer cidadão do nosso concelho conhece a situação atual do contrato, porque foram anunciados já vários memorandos, depois foi dito ainda recentemente que a concessionária rasgou o memorando, ou que se arrependeu do memorando passado uns meses. Essa não é a informação que nós temos, e por isso é que o PSD, em 29 de Abril, questionou o Executivo Municipal, questionou também as Águas de Passos Ferreira, no sentido de nos esclarecerem com um conjunto de respostas, que também foram enviadas na altura para a comunicação social, para percebermos o que é que está a acontecer com a nossa concessão. E também dar nota que até o momento não recebemos qualquer resposta, nem por parte da Câmara Municipal, nem por parte da concessão, e que entendemos que nós internamente tínhamos dado até ao final do mês de maio como data limite para que possamos receber essas respostas. Estranhamente não recebemos de nenhuma destas entidades, e estamos agora a ver com os nossos juristas no sentido de enviar esses pedidos para a ERSAR, Tribunal de Contas, para a ADGAL, para a CCDR, porque entendemos que devemos ter essas respostas, e essas respostas devem ser dadas aos nossos concidadãos, para que se perceba realmente o estado em que está neste momento a concessão. E seria, por parte do PSD, um bocado neste momento pouco coerente apontar uma saída sem saber aquilo que está em discussão e quais são os compromissos que existem verdadeiramente, quer da Câmara Municipal para a concessão, quer da concessão para a Câmara Municipal. E não optaremos pelas medidas unilaterais, pelas medidas populistas e irresponsáveis que foram tomadas até ao momento. Não será esse o nosso caminho. Sabemos que aquilo que tem vindo a acontecer noutros concelhos relativamente a esta questão, destas atitudes irrefletidas e irresponsáveis, e não queremos isso para o nosso concelho, e a partir de outubro iremos
em conjunto com todos os intervenientes nesta área, encontrar um modelo que possa satisfazer e dar resposta aos problemas que temos, sabendo sempre que será um processo difícil, mas entendemos que poderemos encontrar aqui uma solução que seja de benefício para todos. Mas sempre assente, isto tem que estar sempre, o poder de decisão terá que estar sempre na Câmara Municipal. É impensável que não esteja, mas sempre por uma lógica de entendimento também, e não uma lógica de imposição e até de promessas que sabemos e todos sabíamos que não eram execuíveis, não é? Eu acho que se pode chegar a um entendimento, mas tem que haver, acima de tudo, a humildade de nós também assumirmos tudo aquilo que foi este processo de concessão até hoje. O PSD, na altura, relativamente à questão da alteração do tarifário, manifestou-se porque esse tarifário tinha ali algumas incongruências. E esse tarifário estava também assente em outras premissas, que tinha a ver com a questão do pagamento por parte da Câmara Municipal à concessionária de uns valores, e depois tinha também, depois pagaria mais um valor todos os anos. Havia ali uma negociação que não avançou, não é? A única coisa que avançou foi a baixa do tarifário. E hoje percebemos, e é isso também que nós queremos ver esclarecido, que essa baixa desse tarifário unilateral por parte da Câmara Municipal poderá acarretar para a Câmara Municipal graves prejuízos e processos, que é o que está a decorrer, de indemnização. E é isso que nós queremos também ver clarificado, perceber até que montantes isso pode acontecer, em que moldes, se é plausível ou não que isso venha a acontecer. E são essas as questões que nós colocamos, são essas questões simples que colocamos em cima da mesa e que gostaríamos de ver respondidas. Há questões que são muito técnicas. A questão da ETAR é uma questão técnica, não é? Porque houve uma decisão política de fazer uma intervenção de fundo na ETAR. Era necessária, esta até poderia ser aquilo que poderíamos dizer como a única obra estruturante deste Executivo Municipal nestes 8 anos, mas até aí percebemos todos hoje que até aí falharam. A questão política da decisão de investimento é positiva, depois temos de ver como é que se faz esse investimento. E aquilo que o PSD tem conhecimento até o momento é que o investimento ali feito foi um investimento low cost, porque o projeto que havia para a remodelação desta ETAR era um projeto que rondava os 8 milhões de euros e que depois foi, no fundo, foi-lhe tirando ali alguns upgrades que eram necessários e para que o projeto ficasse mais económico. E isso pôs em causa, e hoje estamos a perceber isso, pôs em causa o funcionamento em pleno da ETAR. Nós hoje temos uma ETAR que, se até a sua intervenção trataria cerca de 60% ou com uma qualidade de 60% os afluentes, hoje estamos a falar de um tratamento de cerca de 20% a 25%. O que quer dizer que temos uma situação pior que a que estávamos. E isto agora, porquê? Aquilo que nós temos de informação, através de algumas empresas e também de alguns estudos que fizemos, é que o projeto está mal construído. Não tem bacias de retenção, não tem silos de recolha das lamas primárias. Portanto, há uma série
de características e de equipamentos que eram necessários implementar ao longo do processo de ETAR que não estão presentes. Isso faz com que, neste momento, a ETAR não corresponda e inclusive há quem diga que não vai corresponder se não forem feitas estas alterações de fundo. Nós, e também é dos pontos também que nós gostávamos de ver esclarecidos, porque nas perguntas também colocamos precisamente perguntas sobre a ETAR, e eu não entendo o porquê de não se responderem a estas perguntas, porque alegaram hipoteticamente que isto tinha influência naquilo que era o poder negocial e do facto de estar em segredo de justiça, por estar no tribunal arbitral, quando aqui estamos a falar de uma questão meramente ambiental. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, este Executivo Municipal adjudica uma auditoria. Não é? Neste momento, se as coisas estivessem todas a funcionar bem, aquilo que poderia acontecer era haver um processo de fiscalização da obra. Agora não, estamos a falar de uma auditoria à obra, quer dizer que as coisas não estão a correr bem. Fala-se das membranas, fala-se da qualidade da água, quer dizer, hoje arranja-se todas as desculpas para mostrar a incapacidade que houve em liderar este processo, em assumir, se era preciso neste momento assumir este processo com um investimento maior, era isso que devia ter sido feito, era por isso que devia ter sido lutado, e o que verificamos é que optou-se por um modelo low cost que não está a dar a resposta que é necessária. Eu acho que são melhorias e são disponibilizar melhores condições para a prática desportiva. É sempre de louvar, é sempre positivo. Aquilo que a nós e o PSD nos levantou e que nos fez levantar aqui algumas dúvidas foi quais são os critérios, qual o modelo de atribuição destes sintéticos, não é? E também perceber qual a política desportiva para o nosso concelho, porque nós vemos que não existe hoje uma discussão pública sobre a questão do desporto. Como eu referi há bocadinho, não se tem aqui objetivos, se pretende ter novas modalidades, se pretende crescer as modalidades que temos, se temos como objetivo aumentar a participação do desporto feminino, se queremos dinamizar o desporto informal, se queremos potenciar o desporto federado. Ninguém percebe hoje o que é que está a acontecer no nosso concelho nessa área, e aquilo que nós nos proponemos a partir de outubro é trazer de volta os concelhos municipais, quer o Conselho Municipal do Desporto, quer o Conselho Municipal da Juventude, que têm sido esquecidos por este Executivo, e discutir juntamente com as associações, discutir com os agentes desportivos qual o caminho que nós queremos para o desporto do nosso concelho. E acho que nós temos alguns bons exemplos daquilo que foi feito no passado que hoje devem ser replicados. Nós também temos que olhar para aquilo que é bem feito e aquilo que foi bem feito, aquilo que é feito em outras regiões, em outros concelhos, e aplicar. E aqui em Passos Ferreira aquilo que nós temos visto é um completo apagão daquilo que é a política desportiva. Aquilo que está em atividade continua, as associações têm a sua participação e o seu papel fundamental e que é de louvar, até durante este período que atravessaram de pandemia, continuarem aqui vivos e agora que foi dada a possibilidade de abertura, já se ver que estão com as dinâmicas para continuar, e até o envolvimento que tiveram naquilo que foi, muitas delas, a participação que tiveram com a questão da colocação dos sintéticos, os esforços que fizeram na melhoria depois das restantes condições, mas a nível daquilo que é a política em si,
saber para onde caminhamos e o que é que queremos para amanhã, isso não existe. E nós queremos mudar essa situação. O PSD é a favor do melhor nível de serviço. Nós temos sempre de pôr a qualidade do serviço e o custo desse serviço. Nós não temos nenhuma objeção ao facto do serviço ser feito pelos serviços municipais, ser feito pela Câmara Municipal, como também não temos nenhum preconceito para que seja feito por empresas privadas. Esta é uma característica do PSD, é um partido aberto, de iniciativa também muito virado para aquilo que é a participação dos privados e a valorização também do nosso tecido empresarial. Não temos qualquer tipo de problema com isso. Agora, acima de tudo, tem que haver a qualidade nos serviços e os serviços têm que ter também um rácio de qualidade, preço-custo que seja equilibrado. Por isso, esta mudança e o abandono da empresa, terem abandonado aquilo que era a concessão através de uma empresa, não temos qualquer tipo de objeção. Agora, o que nós queremos é que o serviço seja melhor, ou ao mesmo nível, ou melhor. E agora aqui estamos perante uma situação que é, nós verificamos após estes meses, há duas realidades. Uma delas foi o facto de se ter retirado a varredura dos centros da cidade de Passos Ferreira e Friamundo, aquilo que era os varredores que a gente conhecia, os varredores da Suma e as máquinas com que faziam essa limpeza e a lavagem dos passeios e a desinfecção e tudo isso. Eu acho que aí o saldo é verdadeiramente negativo. E a resposta que é dada hoje pelo município não é uma resposta que esteja ao nível daquilo que as nossas cidades, os nossos centros precisam. Acho que aqui tem que haver uma revisão muito grande daquilo que é o trabalho que tem sido feito, porque o trabalho é praticamente inexistente naquilo que é todo o seu universo. E porque as áreas que eram tocadas não é só o facto de ter uma pequena varredura, é a limpeza. Nós hoje vemos que os nossos passeios estão todos pretos, tudo escuro, há aqui uma falta de cuidado, de brio, que era fundamental que fosse novamente tida em conta. Depois temos a questão da recolha dos resíduos. E aí verificamos que tem havido um aumento no número de recolhas, mas por outro lado o resultado continua a ser o mesmo, que é nós todos os dias passamos pelos contentores e vemos os contentores cheios, as zonas envolventes cheias de lixo. Temos hoje também um problema que é as nossas matas e os campos um bocadinho mais desviados daquilo que é o nosso olhar, estão cheios de resíduos, quer industriais, quer também urbanos. Eu acho que há aqui um trabalho a fazer muito grande naquilo que é a sensibilização, eventualmente também a fiscalização e aquilo que eu entendo é que para municipalizar um serviço destes tão importante e que hoje tem um impacto muito grande em qualquer município, era preciso construir uma equipa, um departamento capaz de poder avaliar permanentemente, quer a nível dos resultados, quer a nível económico, quer a nível daquilo que é também a própria equipas de sensibilização e trabalho. E eu acho que isso não tem vindo a acontecer. Aquilo que nós notamos é que alugou-se os caminhões, colocou-se os trabalhadores a trabalhar,
mas depois as coisas estão assim um bocadinho descoordenadas. E acho que é preciso aqui um trabalho diferente, é preciso um trabalho muito diferente, porque neste momento a única vantagem que poderá estar em cima da mesa, e mesmo essa nós não sabemos porque também não foram prestadas ainda contas, poderá ser a vantagem económica, que se poderá estar a gastar menos dinheiro. Mas esse poderá não ser o fator mais importante, porque quando estamos a falar em questões ambientais, não é? O fator financeiro não deve ser aquele que deva estar em primeiro lugar. É evidente que é um fator que não deve ser descurado, não queremos aliar-nos dessa responsabilidade financeira, mas tem que haver outros princípios, que é a questão dos resultados. Acho que tem que haver um reforço muito grande naquilo que é a distribuição de ecopontos pelo nosso concelho. Continua a ser um dos concelhos com menos ecopontos por habitante. Há um trabalho aqui muito grande a fazer, que pode ser feito através dos serviços municipais, não vejo qualquer tipo de problema, mas que também requer investimento e não pode ser só com a visão económica. Não, acho que não tem que ser vantagem. Eu já, aqui há um mês atrás, ou talvez, ou nem isso, me fizeram essa questão, e aquilo que eu disse é que nós não temos que nos intrometer naquilo que é a vida dos outros partidos. E não esperamos ter vantagens ou desvantagens por esse facto. E também não é, acho que também nós não devemos ter vantagens ou ter felicidade com aquilo que é o mal-estar ou aquilo que é a infelicidade dos outros ou a incapacidade dos outros. Eu acho que nós temos que ter os nossos resultados, tem que ser pelo nosso mérito e não pelo desmérito dos outros. De qualquer forma, há uma palavra que eu acho que devo dizer e que devemos analisar, que tem a ver com o facto de começar a perceber que existe um denominador comum daquilo que é o atrito, daquilo que é o conflito, não é? E hoje percebemos, porque não é só a questão da Comissão Política do Partido Socialista. Se fosse isso, a gente poderá ter sempre ficar na dúvida se a responsabilidade deste é daquele e tal, se há guerras internas, pronto. Mas hoje percebemos, e é isso, não podemos passar ao lado, não podemos deixar de ver, é que não tem a ver só com isso. Nós já tivemos um presidente da Assembleia Municipal que abandonou o cargo por divergências com o Executivo Municipal. Já tivemos um vice-presidente da Câmara que bateu a porta com o presidente da Câmara. Nós vemos até a questão dos próprios mandatários que apoiaram esta candidatura do Dr. Humberto Brito no passado, completamente afastados daquilo que foram as políticas. E estamos a falar daquilo que são mandatários, estamos a falar que são as pessoas que, no fundo, trabalharam naquilo que era o programa, naquelas áreas, né? E que se hoje estão afastadas é porque nada daquilo que foi desenvolvido em conjunto está a ser seguido, ou então poderiam também estar em cima razões pessoais. Por isso há aqui um denominador que é comum desta insatisfação e desta guerra que se vai verificando. E eu acho que isso deve-nos fazer a todos pensar, né? Se isso será vantajoso e se isso é positivo para aquilo que é o nosso concelho, porque nós precisamos sempre também que quem está a liderar as instituições também tem que ter a capacidade do consenso,
da união, de encontrar pontos de equilíbrio, e como se costuma dizer, de criar pontes e não muros, e aquilo que ao longo dos tempos temos vindo a verificar, e essa é a tal palavra, é a tal mensagem que eu acho que nós não podemos deixar de ver, que é cada vez mais hoje sentimos que existe uma barreira entre a Câmara Municipal e a sociedade. E isso começa a ser preocupante, né? Naquilo que é a participação das pessoas. Eu acredito que a partir de outubro isso irá mudar, iremos ter um outro cenário pela frente, mas é um momento que vivemos atualmente, é um momento que sinceramente a mim me deixa alguma tristeza, e essa também é uma das motivações que me levou a aceitar este desafio. O Partido Socialista, isso até podemos analisar a coisa desta forma, que é, passado 8 anos, ainda ontem saiu uma nota de imprensa da Câmara Municipal. E na Câmara Municipal, que aquilo que nós entendemos é uma instituição apartidária, não é? E a própria Câmara Municipal, ao emitir uma nota de imprensa, e já é habitual, faz referência ao PSD. Eu não entendo, isso deve ser um problema de comunicação da Câmara Municipal. Se fosse uma comunicação do Partido Socialista, agora uma comunicação da Câmara Municipal fazendo referência ao PSD, demonstra bem a forma de atuar deste Executivo. Mas de qualquer forma, e deixando esse pequeno fediver, eles continuam, o Partido Socialista, não é o Partido Socialista também, é o Dr. Humberto Brito, continuam sempre a recorrer ao passado do PSD para justificar o que quer que seja. Eu acho que isso demonstra também a incapacidade que eles têm em sustentar a atuação deles naquilo que são as medidas positivas deles. E tentam sempre encontrar justificações. Eu acho que passado 8 anos, já ninguém está para ouvir dizer que se fez isto ou não se fez isto por causa do PSD. Eles já têm um passado, já estão há 8 anos na governação. Eu acho que neste momento têm que justificar aquilo que estão a fazer. Fizemos isto, era preciso isto, não fizemos isto, porque não era preciso. Agora, constantemente, em qualquer medida que é feita, vir dizer no fim que no tempo não é assim. Hoje requalificamos uma estrada que não era requalificada pelo PSD. Hoje isto demonstra precisamente a incapacidade que eles têm de valorizar o trabalho deles. E não o valorizam porquê? Porque ele é inexistente. Nós vemos aquilo que tem vindo a acontecer com as freguesias e que hoje ainda não tivemos a oportunidade de falar, mas as freguesias foram completamente arredadas daquilo que era o trabalho no terreno que tinham no passado. Não existe uma freguesia do nosso concelho que nestes últimos 8 anos tenha tido uma delegação de competências para execução de obra. Isto não acontece em mais concelho nenhum. Houve aqui aquilo que eu falava há bocado, desta barreira que existe, deste muro, começou logo pelas juntas de freguesia. As juntas de freguesia são hoje prestadoras de serviço, que as únicas delegações de competência que têm é para limpezas dos espaços, das bermas e dos jardins e tudo isso, porque de resto passar a responsabilidade, passar a parte também financeira para uma junta de freguesia, poder executar um pequeno calcetamento, poder fazer 10 ou 15 metros de
de passeio, isso desapareceu do nosso concelho. Isto era tradição no nosso concelho, os presidentes de junta tinham esta capacidade de fazer estas pequenas obras. Isso desapareceu. E nós queremos devolver isso, e a partir de outubro os presidentes de junta voltarão a ter esta proximidade daquilo que são as pequenas obras, daquilo que é a resposta à nossa comunidade, aos concidadãos. Porque não é possível que para resolver um problema de uma água pluvial numa pequena rua tenha-se a necessidade de ser um processo camarário. Isto pode ser resolvido por uma junta de freguesia e deve-o ser. E nós queremos devolver isso às freguesias. E só dessa forma também é que o concelho pode crescer e ser desenvolvido em toda a sua área geográfica. E aquilo que nós temos vindo a verificar é que as obras, neste momento, são apenas nos polos urbanos e que as freguesias têm sido manifestamente prejudicadas pelo facto de não haver uma descentralização, não é, da Câmara naquilo que é as obras. Eu acho que a partir do próximo ano a realidade será outra e será uma realidade muito mais positiva. A Câmara Municipal, relativamente à questão da pandemia e a resposta, eu acho que teve aqui momentos, teve altos e baixos, teve momentos que esteve bem, teve outros momentos que não esteve tão bem. Aquilo que eu entendo é que isto foi uma novidade para todos e por vezes as respostas também não podiam não ser as adequadas, porque também não tínhamos o conhecimento de tudo aquilo que estava a acontecer. Depois, ao longo do tempo, houve coisas que nós fomos percebendo e já era todas quase como se costuma dizer do senso comum. Já percebíamos que não deviam ir por aí. Acho que teve alguns momentos que não esteve, que teve problemas mesmo, acho que erros crassos. Acho que logo no arranque da questão da pandemia houve aqui um alarmismo exagerado que inclusive boicotou muito aquilo que era o trabalho dos nossos empresários, pressionou os empresários para fechar quando não havia essa necessidade. Eu tenho conhecimento de algumas empresas com 50, 60 empregados que fecharam assustados. Eu acho que não devia ter sido esse modelo, devia ter sido um modelo mais... Eu até defendi isso na altura numa entrevista que dei, ainda nem sequer era candidato à Comissão Política, nem Presidente da Comissão Política, nem candidato, só como Presidente de Junta. Aquilo que eu na altura referi foi precisamente isso, que achava que não era um momento, se calhar, para um alarmismo naquilo que era no terreno, junto dos empresários e junto das instituições. Devia ser mais um trabalho de terreno e verificar se as medidas estavam a ser cumpridas, se havia possibilidades até de ajudar para que fossem cumpridas, aconselhar até se calhar fazer por turnos, as fábricas trabalharem até com turnos diferentes para não haver tanta gente e não utilizar uma medida de algum medo e de pressão e que fez com que o nosso tecido na altura empresarial fechasse. Acho que aí foi um momento negativo. Naquilo que foi o apoio à resposta de que as pessoas se tivessem dificuldades, a questão da alimentação, tudo isso a nível de material também dos chamados EPIs, acho que se respondeu à altura. Depois houve ali alguma falta de atenção também com o nosso comércio local, que continuou a ter as suas taxas, a pagar o lixo, a pagar a água pelo valor máximo, que não havia consumo e que não houvesse atenção. Acho que aí deviam ter sido
canalizados alguns apoios para os nossos comerciantes e a nossa restauração, porque foi aqueles que sofreram mais. Houve essa falha. Depois, acho que em outubro reagimos muito tarde, porque os números começaram a aparecer em setembro e devíamos ter atuado um bocadinho mais cedo. Não sei se seríamos conseguir ou não evitar, mas pelo menos devia ter havido ali um esforço, porque depois também percebemos que isto passou pelo país inteiro, mas podíamos ter, a meu ver, podia ter havido ali porque já se sabia, e a Câmara até tinha informações privilegiadas, já sabia que a coisa estava a complicar, e aí acho que podíamos ter atuado um bocadinho mais cedo. E foi preciso vir o António Costa a Passos Ferreira, e até nós fomos inovadores nisso, na questão de começar a fechar concelhos a velocidades diferentes, uns estavam confinados, outros não. Começou aqui em Passos Ferreira, Lousada e Felgueiras. Acho que aí nessa altura também não foi muito... a atuação, pronto, não foi célere. Mas de resto, assim, é como eu digo, isto foi um processo novo para todos, as coisas têm vindo a acontecer. Acho que também a própria sociedade civil foi percebendo melhor as coisas, também vai dando uma outra resposta, também vai tendo outros cuidados. Na questão da vacinação, eu por acaso tive ontem a oportunidade de tomar a vacina, acho que também o processo de vacinação e as condições é um processo célere, que está funcional, que também foi uma boa resposta do nosso ACES e também da nossa autarquia. Só acho que é um balanço. Há coisas positivas, outras negativas. Houve uma que me tocou a mim particularmente, que eu acho que foi muito negativa e que inclusive foi pouco democrática, e que demonstra também às vezes a falta de capacidade de partilha e de aceitar também a colaboração dos outros, que tem a ver com aquilo que se passou em maio, quando foi a retoma penso que foi em maio, quando foi a retoma da atividade escolar, em que a junta que eu lidero disponibilizou computadores para os alunos e sofreu um boicote da Câmara Municipal completamente inexplicável, quando nós tínhamos um ministro por um lado a solicitar nas televisões o envolvimento das juntas de freguesia, das associações de pais, para que colaborassem no processo de fornecimento de equipamentos para as nossas crianças. Nós tivemos uma Câmara Municipal a dizer precisamente o contrário, mas na altura a dizer o contrário porque tinham sido 3 juntas PSD que tinham avançado com essa proposta. Por isso nós temos aqui uma fase difícil no nosso concelho e no nosso país, em que as respostas foram aquelas que foram possíveis ao longo deste processo, mas que algumas delas podiam ter sido melhores. Sim, aquilo que eu gostaria é que as pessoas e os nossos concidadãos que olhassem para as medidas do PSD, que fizessem a sua análise, que acreditassem naquilo que serão os homens e as mulheres que vamos apresentar nas nossas listas. Que o PSD é um partido que reformista, que gosta de fazer obra, que também gosta de arriscar e que a alguns momentos arrisca, e hoje percebemos que o nosso concelho em muitas coisas está diferente por aquilo que foi a iniciativa e a coragem do PSD no passado.
e também é um passado que muitas vezes que as pessoas tendem a querer esconder do PSD. Eu acho que não. Eu acho que o passado do PSD é um passado positivo, que atravessou momentos difíceis também, como atravessou o nosso país, com a Troika, com todas as dificuldades que aconteceram, mas que vemos que hoje as apostas do passado estão a dar frutos hoje. E aquilo que eu queria passar, e a mensagem que eu gostava de passar para Passos Ferreira, é precisamente que é preciso novamente um espírito reformista na nossa Câmara Municipal, que tenha uma visão mais estruturante do nosso Conselho e que não fique apenas preso àquilo que são as medidas com resposta imediata. Há muitas medidas e há muitas políticas que devem ser implementadas, que não serão os próprios políticos que as implementam no fundo a colher ou a experienciar esses resultados, mas nem por isso deixamos ou temos que o deixar ter a coragem de as fazer e de as implementar. E é isso que eu acho que o nosso Conselho precisa de novas políticas na área cultural. Não se compreende que ao fim de tantos anos, num momento em que, inclusive, os resultados foram apresentados ontem pelo nosso município, com um saldo positivo, em que, ao fim deste tempo todo, ao fim destes 8 anos, depois de ter havido, por parte do PC, grandes investimentos naquilo que foi as nossas escolas, foram as piscinas municipais, o próprio edifício da Câmara Municipal, das infraestruturas que foram criadas, com as variantes, com as vias de poderes locais, com tudo aquilo que foi desenvolvido, que durante estes 8 anos, por exemplo, não possa ter sido construído na cidade de Friamundo a Casa das Artes, o Centro Cultural. E acho que são este tipo de medidas que o nosso Conselho está a precisar e que estou certo que só com o PSD é que as vai ter, porque senão iremos passar mais 4 anos de pequenas intervenções, de pequenas obras, mas que nos deixam, ao fim de um mandato, ao fim de 2 mandatos, ao fim de 3 mandatos, nos deixam frustrados porque vemos que o nosso Conselho não evolui. E eu, a partir de outubro, estarei ao lado de cada um de vocês para fazer crescer Passos Ferreira.